Rádio Batuta apresenta Pixinguinha na Pauta, com Pedro Paulo Malta. Roteiro: Pedro Paulo Malta, Paulo Aragão, Marcílio Lopes e Bia Paz Leme. Sabe lá, querido ouvinte do Pixinguinha na Pauta, que instrumento foi esse que abriu o nosso programa, solando esse trechinho do choro naquele tempo? Parece sax tenor, né? Não é. Lembra trombone, mas também não é. Será a trompa ou o fagote? Nenhum nem outro. O som que abriu o programa é do ophicleide. Isso mesmo, ophicleide, instrumento de sopro de origem francesa, lá do século XIX, que veio parar nas rodas de choro do Rio de Janeiro e teve entre os seus principais executantes um certo Irineu de Almeida, que, entre muitas outras qualidades, foi professor de Pixinguinha. Pois são eles, Irineu e o ophicleide, os temas desta edição do Pixinguinha na Pauta, na qual vamos rebobinar até a adolescência do nosso personagem e apresentar números musicais de ophicleide como esse, que abre o repertório de hoje. De Irineu de Almeida, vamos ouvir a polca Qualquer Coisa. Compositor da polca que acabamos de ouvir, chamada Qualquer Coisa, Irineu de Almeida é um dos nomes obrigatórios na história da música brasileira, especialmente a do choro, e não só por ter sido professor de Pixinguinha. Nascido no dia 23 de novembro de 1863, provavelmente no Rio de Janeiro, Irineu foi aluno do Conservatório Imperial de Música, onde se formou nos cursos de harmonia, contraponto e fuga. Além do ophicleide, tocava trombone e bombardino. E foi assim
que ele participou da primeira formação da famosa Banda do Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro, criada em 1896 pelo maestro Anacleto de Medeiros. Frequentador das rodas de choro na loja Ao Cavaquinho de Ouro, na Rua da Carioca, centro do Rio, era conhecido como Irineu Batina, pela casaca comprida que vestia onde quer que fosse. Quem descreve um pouco mais da figura de Irineu é o carteiro Alexandre Gonçalves Pinto, o Animal, que no seu livro de memórias O Choro, de 1936, o caracteriza como, abre aspas, tipo gordo e de altura regular, muito bonachão. Foi por volta de 1907 que ele começou a frequentar a Pensão Viana, casarão do pai de Pixinguinha, no bairro carioca do Catumbi, famoso por abrigar músicos e também grandes encontros musicais. É na pensão que o pré-adolescente Pixinguinha aprende com Irineu algumas noções musicais que vai levar para o resto da carreira, como a gente ainda vai ver mais para frente aqui nesse programa. E é também na Pensão Viana que Irineu morre, em 22 de agosto de 1914, com 51 anos incompletos, e vira história. Uma história que ganha mais um capítulo agora, em pleno século XXI, com o lançamento do CD Irineu de Almeida e o Off-Clade 100 anos depois, do qual, aliás, vai sair boa parte do repertório desse programa, como a polca Qualquer Coisa, essa que a gente acabou de ouvir. O CD, lançado pela gravadora Biscoito Fino, não teria sido possível não fosse o trombonista Everson Moraes, uma espécie de redescobridor do Off-Clade. A história de Everson com o instrumento remonta às primeiras aulas que ele teve na Escola Portátil de Música, aos 16 anos, com professores como Maurício Carrilho. Era o ano de 2002, quando Everson e outros valentes aprendizes de música passavam 8 horas dos seus sábados viajando entre o Rio e sua cidade natal, Cordeiro, no norte fluminense, como o próprio Everson vem contar pra gente. Numa aula aqui do Maurício, o Maurício fala, apresenta pra gente o grupo Choro Carioca, e lá tinha o Irineu com seu Off-Clade. E aí ele conta a história do Off-Clade, mas na época não tinha nenhuma foto do Off-Clade. Todo mundo ficava imaginando como seria o Off-Clade. Eu lembro que eu voltei para Cordeiro e a gente tocava em todas as bandas da região ali, Macuco, Santa Maria Madalena e tal. E aí eu ia nos arquivos antigos da banda, onde ficavam os instrumentos velhos e tal, e ficava procurando algum instrumento que fosse parecido com saxofone, que tivesse um bocal, mas acabou que eu não encontrei nenhum. Nessa época eu tinha mais ou menos 16 anos. E aí, enfim, 11 anos depois, em 2013, um amigo que é professor aqui da Escola Portátil, o Thiago Osório, professor de trombone e tuba, ele me escreve uma mensagem pelo e-mail e falou: olha, Everson, olha isso aqui. E aí ele me manda um link do Mercado Livre, uma pessoa numa fazenda lá em Atibaia que estava vendendo um Off-Clade. E acabou que eu fiz negócio com a pessoa, dei um trombone e dei um dinheiro de volta e tal. E aí eu acabei comprando, e eu não sabia que instrumento que era aquilo. Depois que eu vim descobrir que era um Off-Clade em Mi bemol. E aí eu comecei a fazer contatos com músicos franceses. E aí um desses músicos, o Patrick Vibar, ele me passou um contato de um e-mail de uma pessoa que restaura instrumentos antigos. Eu fiz o contato com a pessoa, ele falou que no momento que eu fiz contato com ele, em 2013, não tinha nenhum Off-Clade. Mas aí, um ano e meio depois, assim, final de 2014, ele me escreveu dizendo que tinha um Off-Clade que estava pronto. Eu comprei ele, esse Off-Clade em dó, que eu usei no disco, e acabou que a gente estreou já em abril. Eu peguei o instrumento em fevereiro, em abril a gente já fez a estreia com os Matutos no 6º Festival de Choro. Na verdade, o Off-Clade eu aprendi sozinho. Tem um site chamado IMSLP, que é um site de música erudita, e lá eu pesquisei a palavra Off-Clade e apareceram assim 4 ou 5 métodos, todos de 1850, no meio do século XIX. E aí lá eu consegui pegar a digitação, o dedilhamento, do instrumento, e ali, como é de um instrumento de bocal, eu já toco trombone, então para emitir as notas não tinha problema, eu precisava saber mesmo as posições, e fui trabalhando em cima dos choros mesmo, tocando. Pegava no primeiro momento o choro dos Matutos que a gente tinha que preparar para o show. Então eu parti disso para poder tocar o instrumento. No disco Irineu de Almeida e o Off-Clade 100 anos depois, Everson Moraes toca com 5 companheiros de geração. Seu irmão, Aquiles Moraes, no cornet, que é um instrumento da família do trompete, Leonardo Miranda na flauta, Yuri Bittar no violão, Lucas Oliveira no cavaquinho
e Marcos Tadeu no pandeiro. É esse o time que a gente ouve agora tocando de Irineu de Almeida o choro Pisca Pisca. Ouvimos, do CD Irineu de Almeida e o Off-Clay de 100 anos depois, a primeira gravação de Pisca Pisca, choro inédito de Irineu, que é uma das pérolas do repertório desse disco. E aqui é importante que se diga que chegar a esse repertório foi outra aventura digna de nota, como vamos ouvir agora no relato do flautista do disco, o pesquisador Leonardo Miranda. A pesquisa da gente foi em cima dos principais acervos de partitura aqui do Rio. Museu da Imagem do Som, Instituto Moreira Salles, acervo da Casa do Choro, acervo da Banda do Corpo de Bombeiros, enfim, algumas coleções particulares, né, de partitura. E basicamente a gente correu atrás de dois tipos de material, né, as partituras editadas e as manuscritas. As editadas não foram tão importantes para a gente porque o mercado editorial dessa época privilegiava o repertório pianístico. Então a gente nunca encontra muita coisa dos pioneiros chorões dentro desse material. Até tem, mas eles focavam principalmente nas valsas e nos shots que interessavam mais para o repertório de piano. As polcas não são tão bem representadas. E no caso do Irineu, mesmo as valsas e os shots que a gente encontrou editados, a gente encontrou manuscritos também. Na verdade, as editadas têm uma vantagem porque a gente presume que elas sejam revisadas pelo compositor, então elas em geral são mais confiáveis, mas enfim, o tesouro mesmo desse repertório está nas manuscritas, e se não fosse o trabalho desses abnegados, assim, que gastavam horas da semana deles copiando partitura, boa parte desse repertório teria morrido. Jupiaçara, Arnaldo Correia, Caio Bir, e principalmente Candinho do trombone, que além de excelente músico, provavelmente foi amigo do Irineu e deixou uma infinidade de partituras copiadas. O serviço que esses chorões pioneiros que copiavam partitura prestaram para a gente foi absolutamente incrível. Vamos ouvir mais uma inédita de Irineu encontrada entre esses manuscritos. O choro, o Lico Sorrindo.
Voltando à iniciação musical de Pixinguinha, é importante a gente atentar para o ano de 1911, quando ele está com 13 para 14 anos e é chamado por Irineu para duas senhoras empreitadas: tocar no rancho carnavalesco Filhas das Jardineiras e ser um dos componentes do Choro Carioca, conjunto liderado por ele, Irineu, e com o qual Pixinguinha vai entrar pela primeira vez num estúdio de gravação. O Choro Carioca tinha em sua formação 3 irmãos de Pixinguinha: Léo e China nos violões e Henrique Viana no cavaquinho. E mais pra frente contaria também com outro morador ilustre da Pensão Viana, o trompetista Bonfilho de Oliveira. O também trompetista Aquiles Moraes nos fala sobre a sonoridade especial desse grupo formado por chorões do primeiro time. E eu acho que eles criaram uma maneira muito diferente de tocar o choro, né? Porque eu acho que inaugurou, né, a escola de contraponto mesmo, saindo do universo das bandas e chegando no regional de choro, né? Porque você pega as gravações do Pixinguinha com o Irineu no Choro Carioca, né? Você via ali o Pixinguinha fazendo as melodias e o Irineu fazendo os contrapontos, né? E logo depois, nesse conjunto, teve o Bonfilho de Oliveira, que logo quando eu ouvi essas gravações eu fiquei apaixonado e impressionado, porque o trompete ficou muito tempo sem ter ninguém assim representando, né, no choro. Então, quando eu ouvi ele assim, eu falei, poxa, eu tenho que aprender essas músicas, aprender esse jeito de tocar. E aí você vê o timbre, né? Era muito usado, né, no início do choro cornet, né? Que é um instrumento que é cônico, né? Então tem um som um pouco mais doce. E aí para tocar com a flauta, que é um instrumento que tem um pouco menos de som, com os violões, ele funciona muito bem. Então, como você tem a flauta, o off-clade e o trompete, você vê que são instrumentos que trabalham em regiões bem distintas, né? A flauta trabalha numa região bem mais aguda, o trompete fica ali no meio e o off-clade
fica bem no grave. Então, quando você vê as gravações do choro carioca, eu posso falar uma aqui, por exemplo, o Carne Assada, fica bem claro, você vê a flauta, o flautinho, no caso que o Pixinguinha usou, fazendo a melodia no agudo, aí o Bonfilho ali no meio fazendo um contraponto ali na região intermediária, e o Bombardino bem no grave. Vamos ouvir agora mais uma faixa do CD Irineu de Almeida e o Ophicleide 100 anos depois, a polca Dainéia. E aí, caro ouvinte, peço a sua atenção para o cornet, que com o seu som doce, nas palavras de Aquiles Moraes, vai entrar na segunda metade da primeira parte dessa polca, dialogando com o som mais grave e escuro do Ophicleide.
Na pesquisa musical, não é raro a gente se deparar com um instrumento de origem histórica imprecisa. Muitas vezes há discordâncias quanto ao local em que surgiu, seus inventores e até sua época. Não é absolutamente o caso do ophicleide, cujo nome, aliás, deriva das raízes oph, serpente em grego, e cle, chave, ou seja, a serpente de chaves. Além da etimologia, o ophicleide também tem pai, nacionalidade e até ano de nascimento, como Everson Moraes conta pra gente. A história do ophicleide se inicia em 1817. É uma invenção de um francês chamado Jean-Hilaire Astet. O ophicleide é o sucessor de um instrumento muito mais antigo, que aqui no Brasil é conhecido como serpentão ou serpente, que é um instrumento de madeira. Ele é em forma de S, né? Um S maiúsculo, e ele tem furos. Ele tem, se eu não me engano, 8 furos e é tocado com bocal, também de madeira. Então, o rei da França, Luís XVIII, ele abriu um concurso para algum luthier francês inventar um instrumento que pudesse substituir a serpente. Porque, como eu falei, a orquestra estava crescendo, o som estava ficando maior. E a serpente tem um som muito pequeno, então ela não estava suprindo as necessidades. Então, abriu esse concurso e esse luthier acabou ganhando. E já 2 anos depois, já aparece a primeira ópera que tem parte de ophicleide. E aí logo depois disso, cara, muita gente escreveu para ophicleide, muita gente. Dentre os mais famosos são o Berlioz, que é a Sinfonia Fantástica, que tem 2 ophicleides e serpente. Mendelssohn, Sonho de uma Noite de Verão. O Wagner, Rienzi. Então você tem assim, uma gama de compositores muito famosos, né, da música clássica que escreveram para o instrumento. Pois é justamente durante esse apogeu, no século XIX, que o ophicleide vem parar no Brasil, por volta de 1850, quando ganha espaço primeiro nas bandas de música e depois nos regionais de choro. E é curioso que na mesma época em que ele se firmava aqui no Brasil, na segunda metade do século XIX, na Europa ele já vivia o seu declínio, perdendo espaço para a família dos saxofones, recém-inventada pelo belga Adolphe Sax. Mas foi graças à popularidade que o ophicleide alcançou nas rodas de choro e a esse sucesso tardio no Brasil que ele pôde chegar ao período da gravação mecânica, no começo do século XX. E assim, são brasileiros os únicos e raros registros do ophicleide em 1900 e poucos, como a gente vai ouvir agora no depoimento de Everson Moraes. Conversando com alguns amigos que tocam ophicleide, principalmente na França, eu perguntei se existia algum registro de músico antigo tocando ophicleide por lá. E aí eles me responderam que, na verdade, o ophicleide caiu em desuso ainda no final do século XIX e não pegou o período das gravações mecânicas por lá. E aí, eu acabei falando com eles, poxa, mas aqui no Brasil a gente tem um registro de solo de ophicleide de 1910. E eles ficaram surpresos, porque eu expliquei que aqui no Brasil tudo acontece um pouquinho mais tarde, do que lá. Então, enquanto o ophicleide caiu em desuso lá no final do século XIX, aqui ele entrou pelo século XX, talvez até a década de 20 ou 30. E enviei essa gravação da polca Qualquer Coisa, solada pelo Irineu. E aí foi muito engraçado que a reação deles, escrevendo para mim, ao ouvir a gravação, foi de total espanto, porque se pensava que o ophicleide soaria áspero, pesado, que seria difícil para um músico daquela época tocar notas rápidas no instrumento. E a sensação ao ouvir o Irineu foi totalmente contrária. O Irineu tocava leve, tocava de forma doce e era um virtuoso no instrumento que você percebe ao ouvir ele tocando essa polca, que ele dominava realmente o ophicleide. Diretamente de 1911, ouvimos o único solo de ophicleide de que se tem notícia no século XX.
executado por Irineu de Almeida, também compositor da polca que ouvimos agora, Qualquer Cousa, e de todo o repertório dessa edição do Pixinguinha na Pauta. Como a próxima música que vamos ouvir, gravada já com todos os recursos tecnológicos que estariam disponíveis dali a 104 anos, ou seja, 2015. Ano de produção do CD Irineu de Almeida e Woff Cleide, 100 anos depois. A música é Irene, apresentada em arranjo do nosso Paulo Aragão, em que o Woff Cleide de Everson Moraes conversa com o flugelhorn de seu irmão, Aquiles. Arranjo moderno para esta valsa que guarda a particularidade de ser conhecida por outros 3 nomes. As Tuas Mãos, Celestiais e ainda Maria Eugênia.
A valsa Irene, que acabamos de ouvir, se destaca não só pela beleza, mas também pela sofisticação que lhe foi dada por seu compositor, Irineu de Almeida. Sofisticação que também está presente na próxima música do nosso repertório, chamada Jaci, mas que antes é tema do comentário de Aquiles Moraes. Ouvindo as músicas do Irineu e a gente fez esse trabalho assim de poder ter pesquisado bastante coisa da obra dele, a gente vê uma sofisticação, né, harmônica e melódica, e tem músicas que tem coisas que precisam de duas vozes, né, por causa dos contrapontos, então, né, e tem uma harmonia bem diferente, assim, né, tem umas coisas que deu até bastante trabalho, assim, para poder harmonizar, que eram músicas que tinham resoluções diferentes, né. E nessas duas músicas, no Irene e no Jaci, a gente vê também como essa música também pode ser olhada de uma outra maneira, né? Nesses arranjos do Pixinguinha, a gente vê as harmonias que ele coloca já num outro período, né? Que já é um pouquinho mais à frente, na década de 40, né? Então, a gente vê que lá atrás o Irineu já estava já com a cabeça muito mais à frente do seu tempo, né? E a propósito desse vanguardismo de Irineu de Almeida, vamos ouvir então Jaci, Shots Gavota, de sua autoria, que chega por aqui numa gravação do programa O Pessoal da Velha Guarda, apresentado na Rádio Tupi em 6 de julho de 1950. O arranjo é de Pixinguinha. Um dos legados mais importantes de Irineu de Almeida como instrumentista foi a consolidação, com um off-clade em punho, de uma escola de contrapontos no choro. Uma escola que, já na década de 1940, o ex-aluno aplicado Pixinguinha retomaria em seu sax tenor, no famoso dueto com o flautista Benedito Lacerda.
Uma boa demonstração desses excepcionais contrapontos é essa que vem agora, de Irineu de Almeida, a polca Mariana, que a famosa dupla de sax e flauta interpreta no programa O Pessoal da Velha Guarda. A gravação é do dia 25 de fevereiro de 1948 e a apresentação de Almirante. Irineu de Almeida vai ser agora mais uma vez evocado nesses programas. Aqui estão Benedito e Pixinguinha para executar uma de suas polcas choros, a que se chamou Mariana. Ouvimos de Irineu de Almeida a polca Mariana, na interpretação de Pixinguinha e Benedito Lacerda. A propósito do som do sax tenor de Pixinguinha, vale destacar o que observou o compositor, violonista e arranjador Maurício Carrilho, já citado nesse programa como professor da Escola Portátil de Música. Num dos textos do encarte do CD Irineu de Almeida e o Off-Clade 100 anos depois, Maurício relembra a sensação que teve na primeira vez em que ouviu o som do Off-Clade, nas gravações históricas do choro carioca. E quem nos fala mais sobre isso é o flautista Leonardo Miranda. Como o Maurício Carrilho comenta no texto que ele escreveu para o encarte do disco, sempre soou estranho para os chorões o timbre que o Pixinguinha extraía do saxofone tenor, porque não é um timbre padrão de tenor que a gente costuma ouvir. E a gente só foi entender o que aquilo queria dizer quando a gente teve acesso a essas gravações do choro carioca e do próprio Irineu solando. Quer dizer, na verdade, o que o Pixinguinha estava querendo era tocar Off-Clade, mas, enfim, com um outro instrumento na mão, que era o que ele tinha disponível. E aquela linguagem exuberante de contrapontos, que é importantíssima para o desenvolvimento da linguagem do choro, para a linguagem do violão de 7 cordas, enfim, para toda essa escola de contraponto do choro, essa linguagem que o Pixinguinha desenvolveu loucamente nos anos 40, ela está muito baseada no que o Irineu fazia no Off-Clade com ele 30, 40 anos antes. O legado dos contrapontos de Irineu de Almeida se perpetua até hoje, não só na informalidade das rodas de choro, mas também na linguagem mais elaborada dos arranjos, como é o caso da próxima música que vamos ouvir, mais uma do CD Irineu de Almeida e o Off-Clade 100 anos depois. A valsa Despedida, num belo arranjo de Maurício Carrilho, que começa com uma grande conversa entre os sopros.
levando às últimas consequências a arte do contraponto popular iniciada por Irineu de Almeida. O homenageado da próxima música do nosso repertório é um desses personagens que simbolizam uma época. O nome dele era Norberto Amaral, também conhecido como Amaral dos Correios, em referência à sua profissão, ou ainda Morcego, personagem em que se transformava no carnaval como um super-herói.
Criando fantasias, desfilando com os democráticos e farreando sem limites, ficou conhecido em sua época, no início do século XX, como o maior carnavalesco de todos os tempos. O cronista JFG conta que, em fevereiro de 1929, o jornal O Globo publicava entrevista com Morcego na qual ele se dizia amargurado com a ideia de ver o carnaval incluído entre as festas oficiais da cidade e decretava a morte da folia, perguntando: quando é que se viu, no tempo do falecido carnaval, o irreverente e o independente Deus Momo andar pedindo dinheiro ao governo para sair na rua? Pois é esse o personagem homenageado no Tango Brasileiro de 1911, que é o maior sucesso de Irineu de Almeida. Aí Morcego, música que encerra o nosso repertório com essa gravação de 2015 do CD Irineu de Almeida e o Off-Cleide, 100 anos depois. E assim chegamos ao fim de mais uma edição do Pixinguinha na Pauta. Agradecendo a Everson Moraes, Aquiles Moraes e Leonardo Miranda pelas intervenções precisas no nosso programa e a você, ouvinte, pela companhia nessa nossa viagem radiofônica ao século XIX. Voltamos no primeiro sábado de agosto, dia 6, com uma seleção das composições cantadas do nosso Pixinguinha. Até lá! Pixinguinha na Pauta. Apresentação Pedro Paulo Malta. Roteiro Pedro Paulo Malta, Paulo Aragão e Bia Paz Leme. Edição Felipe de Castro. Rádio Batuta, a rádio de internet do Instituto Moreira Salles.